Sem mais delongas, Bombig, vamos lá para o nosso primeiro bloco. O ministro da Defesa mandou hoje, tornou de conhecimento público, né, pelo menos para o governo e para a imprensa, o projeto do governo para tentar despolitizar as Forças Armadas. Esse projeto deve ser talvez apadrinhado por algum deputado da base governista, para não aparecer como um projeto de iniciativa do Executivo. E ele prevê, muito resumidamente, que generais, almirantes, coronéis, qualquer tipo de patente das Forças Armadas, das três forças, né, Marinha, Aeronáutica e Exército, se o cara for da ativa e se candidatar a um cargo público, ele tem duas opções: ir imediatamente para a reserva, ou seja, que é a aposentadoria militar, mas para isso ele já precisa ter tempo suficiente de exercício, né, no cargo para poder ir para a reserva, e se ele não tiver tempo, ele tem que se desligar das Forças Armadas. Isso vale também para aqueles militares que vierem a ocupar cargos públicos, como o Pazuello, por exemplo, que foi ministro da Saúde, né? Nesse caso, também ele teria que ir automaticamente para a reserva ou se desligar das Forças Armadas. A pergunta para você, Bombig, é como o Lula vai conseguir, o governo Lula vai despolitizar as Forças Armadas e se esse projeto é suficiente? Eu acho que o projeto não é suficiente, mas o projeto é uma iniciativa, né? É um passo. Despolitizar as Forças Armadas seria como a gente imaginar também que as Forças Armadas, né, que não são uma coisa etérea, né? São formadas por seres humanos, né? Que vivem o dia a dia, que participam da discussão, que vai no bar tomar cerveja com um amigo, que vai jogar futebol, que conversa com a mulher e tudo mais, né? E a mulher com o esposo. É gente que vive numa sociedade que não está no vácuo, né? E a sociedade está extremamente politizada, né? De uns anos para cá, a politização, para o bem e para o mal da sociedade brasileira, né? Não nos níveis de instrução, acho que todo mundo imaginava, e com menos beligerância, ela é um dado. Agora, o projeto é uma iniciativa. Se a gente for olhar a rigor, os militares já não podem se filiar a partido político, né? Os da ativa já não podem se filiar a partido político. Então, eu acho que talvez ele tenta deixar algo mais explícito, tornar mais claro, mas eu acho que ele é um avanço no sentido de assumir o cargo público, né? Esse eu acho que é um ponto, porque foi muito forte isso no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, não só no governo Bolsonaro, nos estados também, né? Não foi apenas no âmbito federal. Você pegou gente da ativa e botou para administrar em ministério, em secretaria, em autarquia, nas esferas estaduais e municipais também. Eu gosto sempre de lembrar que o Bolsonaro colocou para administrar aqui a CEAGESP, que é a maior central de abastecimento do país, acho que um militar que comandou a rota. Quer dizer, o que ele entende de abastecimento de alimentos numa cidade desse tamanho, né? Então, nesse ponto, acho que o projeto é um avanço, mas ele por si só não basta. Ele precisa, eu acho que precisa de um trabalho de negociação ainda com os comandantes, porque se por um lado eu disse, como eu estou dizendo aqui, eu acho que a politização está a todos os níveis, nós temos que lembrar também que na carreira militar há uma hierarquia muito mais rígida do que em outras áreas. Então acho que os comandantes exercerem seu papel, né, quem está acima das tropas, de fiscalizar, de proibir essa politização, né, e lembrar sempre que é uma função de Estado, as Forças Armadas, isso já ajudaria muito também, não adianta só com lei, né, precisaria também de quem comanda ter essa consciência. Me parece que vem tendo avanço nesse sentido. O ponto fundamental aí que você toca, Bombig, a meu ver, é que os militares, e não são os únicos, mas eles são notoriamente uma carreira que é privilegiada quando vai ser candidato, porque eles vão, disputam a eleição, se perderem, voltam para onde estavam, né? Tem muito pouco a perder. A mesma coisa acontece com policiais e com pessoas do Ministério Público. Acho que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, tem uma proposta de acabar com isso, né? De que o cara tem que escolher, ou vai seguir a carreira político-eleitoral, ou ele vai seguir a carreira de Estado, como você chamou. Agora, nesse caso específico desse projeto, o Bombig tem dois aspectos, né? Um é para o candidato,
e aí eu acho que é isso que você já falou, quer dizer, quer ser político, quer seguir a carreira político-eleitoral, abre mão do resto, né? Vai para a reserva ou se desliga das Forças Armadas se não puder ir para a reserva, não tiver tempo suficiente para isso. Agora, a questão da ocupação do cargo público é um pouco mais complicada. Aí eu vou querer ver, e aí a gente ainda não viu, os detalhes, né? Porque só no Palácio do Planalto tem quase 1.000 militares exercendo Uhum. funções civis. E durante o governo Bolsonaro tinha milhares na esplanada dos ministérios, né? Eu duvido, sinceramente, que eles vão proibir esses DAS mais baixos, 1, 2 e 3. DAS é um adicional que as pessoas recebem para exercer cargo de confiança no governo federal, né? E por quê? Porque o militar sai mais barato do que você trazer uma pessoa de fora da carreira, né? Porque ele recebe só 60% da gratificação, Uhum. né? Como é que você vê essa questão? Eu acho a questão politicamente muito complexa, até porque isso geraria muita revolta, né, nas forças, porque é um complemento salarial, muitos vão ganhar mais quando aceitam esses cargos, vai dar uma sensação de... Eu acho que, assim, houve um grande corporativismo do Bolsonaro? Houve, né? Trouxe as forças para o lado dele, botando um monte de gente lá, um monte de gente ganhando dinheiro, recebendo salário a mais, simplesmente porque era militar. A gente não pode escolher a competência, né? Como você disse, em muitos casos o sujeito é competente, ele é trazido para esses cargos porque ele pode exercer a função, porque ele vai ser mais barato para o poder público, por vários outros motivos. Vedar isso, eu acho que aí você teria um problema sério com as forças. E isso não pode fazer, eu não sei se é possível fazer isso por lei, né? Teria que ter critério, né? O critério do executivo de nomear e o critério dos órgãos competentes de fiscalizar. Assim, eu me lembro que o levantamento de final, de começo de mandato do Lula, dava mais de 2.000 cargos fora da estrutura direta do executivo. Você pegar com a autarquia, com o ministério, dava mais de 2.000 militares Uhum. nomeados para essas funções, né? Então, neste momento que o Lula está tentando distensionar, né? Porque enquanto o Múcio apresenta esse projeto, nós também tivemos o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ontem está se reunindo com os comandantes, está tentando abrir ali um canal de diálogo com as forças, né? Lembrar do que aconteceu no 8 de janeiro, tentando distensionar esse ambiente. Simplesmente chegar e proibir, eu acho que é um problema. E, aliás, tem no Congresso também, a gente vai falar rapidinho sobre isso aqui agora, um projeto que muda o artigo 142, né? Que acabaria com a GLO. Que é uma questão sensível também, né? No momento. GLO, as operações de garantia da lei e da ordem, Isso, quando um dos poderes da República chama o Exército para cumprir funções que não são dele costumeiramente, como, por exemplo, intervir militarmente numa questão de segurança. exato. Eu acho que até do Carlos Aratini, deputado federal do PT aqui de São Paulo, se eu não estou enganado. E isso parece um ponto sensível para os militares, eles não aceitam isso, né? Então tem que ser uma negociação que eu acho que, de alguma maneira, não vire a festa do caqui que estava no governo Bolsonaro, e começou no governo Temer, na verdade, e é ampliado no governo Bolsonaro, mas que também não seja ali uma coisa que de alguma maneira, exclua a possibilidade dos militares poderem, de alguma maneira, se forem competentes, se forem técnicos, ajudar e participar da vida pública, né? E é bom lembrar que os militares ocupam cargos de confiança na carreira civil desde muitos anos, né? É. O levantamento que existe é desde o governo Fernando Henrique, desde então já tinha mais de 500 só no Palácio Planalto. Então, e veio crescendo ao longo do tempo. Claro que no Bolsonaro explodiu, mas não é uma coisa só dele. Provavelmente esse projeto vai limitar a ministro, né? Primeiro escalão, presidência de estatal, secretaria de Estado, alguma coisa assim, né? Só para cargos realmente de grande visibilidade que poderiam render algum capital político para Se é que os passa no candidatos. Congresso, Agora, né? Se é que passa sobre no a Congresso. tramitação. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que a tramitação, essa ideia deles de colocar aí um pai do legislativo, um padrasto do legislativo para apadrinhar o projeto, vai facilitar a tramitação ou como diria Arthur Lira, o governo não tem votos nem para aprovar projeto que requer Eu maioria tô mais com o simples? Arthur Lira, viu? E eu acho um congresso de maioria conservadora ainda também, né? Não consigo muito imaginar que isso vai ser um passeio, não. Acho que vai ser complicado, vai ser enrolado e vai sofrer alterações, né? Muito provavelmente sofrer alterações. Se alguma coisa avançar, avançou. Mas me parece aquelas boas, não boas, né? Mas tivemos uma ideia genial no início do nosso governo e lá na frente você vai ver que não vira nada.
Estou tentando lembrar de um projeto que o Moro, né, que era do Moro, né? O Moro também, quando assumiu o Ministério, jogou alguma coisa lá, avançou, parou, nunca mais, eu nem lembro onde está aquele grande projeto me fugiu aqui, que Morreu. era... Morreu, né? Era um projeto de Morreram, segurança, né? exato. Tinha descriminalizar os policiais que matassem gente em serviço. Isso, exatamente. Era um Excludente de pacote licitude. horroroso, uma Excludente de coisa. licitude, As Exato, coisas é. são difíceis de passar. Mas é a iniciativa do governo, né? Eu acho que é mais fácil desmilitarizar hoje na conversa e na negociação. E ele tem a caneta na mão, né? É só não nomear também, é só demitir, do que simplesmente abaixar um termo ali que vede a participação e proíba. Acho mais difícil. Eu torço para que esse projeto passe, porque se diminuir, tirar 100 generais do quadro de generais, a economia para o Brasil é brutal, porque eles vão embora, mas deixam as filhas, as esposas como pensionistas, e por anos, décadas, custa bilhões de reais para o Brasil isso daí. Mas, já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento desse primeiro bloco, Bombig, mas eu queria antes fazer uma última pergunta, que é, hoje teve posse do novo presidente do Superior Tribunal Militar, e ele falou uma frase que é importante depois do 8 de janeiro, do governo de 4 anos de governo militar que nós tivemos com Bolsonaro. Ele falou que as Forças Armadas não são um poder, muito menos um poder moderador, diferentemente do que boa parte dos seus colegas de farda interpreta o artigo 142. Você acha que isso daí também já faz parte dessa negociação de bastidores? Acho que sim, e acho até que é para poder, inclusive, porque o projeto do Zaratini toca nesse ponto do artigo 142, né? Tentando deixar isso mais claro na Constituição. Acho que é até uma maneira de dizer, olha, não vamos levar isso adiante, não. A gente já entende que isso não é assim, já mudou, não é mais aquele pessoal que está aqui, não vamos mais ter que esticar a corda nesse sentido. Se vai ser suficiente ou não, precisamos esperar o projeto chegar lá. Mas é uma sinalização interessante. Eu tenho a impressão que esse projeto do 142 vai ser o bode na sala que eles vão usar para tentar aprovar o outro projeto, que é o que realmente interessa, né? Tem Não, razão. então tá bom, a gente tira o 142 aqui, fica só o outro e tudo bem, né? É isso aí. Bom, Big, enquanto você vai pensando na síntese, só te lembrando da pergunta, como o governo Lula vai despolitizar Forças Armadas, projeto que manda candidatos para a reserva basta, você vai contando os caracteres, eu vou ler algumas respostas que chegaram para a gente aqui no nosso chat das pessoas que estão nos assistindo. Danilo Sotero Rogério, nosso colunista, veio com a seguinte resposta: você não vai despolitizar. O episódio da Marinha, em que o oficial decide não participar da troca de comando e não sofre nenhuma punição, é a prova. Pelo menos eles parecem ter ficado com um pouco menos de vontade. A Margarida von Schwank também, nossa contomaz, parceira aqui, diz: fazer reforma na formação dos militares e criminalização dos generais responsáveis pelo 8 de janeiro. Tiago Araújo, necessita modificar desde a formação para diminuir essa ideologia dentro das Forças Armadas. Fernando Henrique, essa bagunça tem que acabar. Pedro Mendes, não basta. Esses militares só leem Olavo de Carvalho no Colégio Militar. Bom, aí a produção vai escolher uma das frases aqui para concorrer com a sua. Qual que é a sua síntese, Bombig? A minha vou na linha um pouco do que disse aqui quem está nos acompanhando, que não basta, mas é um primeiro passo. Um projeto do governo não basta para despolitizar Forças Armadas, mas é um primeiro passo, mas é um avanço, né? Mas é um avanço, Pode ser. Tá bom.